Bom dia, irmãos. Boa tarde, boa noite para todos os espectadores, os que estão aí acompanhando este curso, né? Eu peço ao Senhor Jesus Cristo que abençoe a cada um de vocês. Saúdo a vocês com a paz do Senhor Jesus. Esta é a nossa terceira aula do curso de Filosofia Cristã, né? Temos aí como objeto deste curso a verdade, ou seja, o curso o curso de filosofia cristã é para conhecer o que é a ciência da verdade. Portanto, o objeto de estudo deste curso, desta ciência, né, é a verdade. Tá? Então, a ciência da verdade, logo, nós vamos estudar o que é a verdade. E como se trata de um curso de filosofia cristã, é óbvio que a verdade de acordo com a perspectiva bíblica, a perspectiva cristã. Amém? Então, desde já, irmãos, seja bem-vindo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Se você ainda não curtiu, curta o vídeo, compartilhe o vídeo, tá? Se inscreva. Compartilhe para amigos, para outras pessoas que gostariam de conhecer também sobre a ciência da verdade, tá? Então, lembrando que este curso de filosofia não é a mesma filosofia ensinada nas universidades, tá? Isso é algo que Deus me ensinou e eu gostaria de compartilhar para cada um dos cristãos, tá? Para cada uma das comunidades cristãs, órgãos do corpo do Senhor Jesus. Tá bom, irmãos? Então, é bem verdade que, como eu acompanho alguns trabalhos de outras pessoas, como eu observo o desenvolvimento, como eu observo o desenvolvimento de outras congregações, né? Como elas vão trabalhando, como eu observo também novas comunidades cristãs que estão surgindo agora, é bem verdade que muitas estão assim bem distantes daquilo que o Senhor Jesus Cristo ele veio trazer na Terra, né? Que é o conhecimento da verdade. Então, irmãos, existe algumas congregações, algumas comunidades cristãs que estão muito, mas muito distanciadas do conhecimento da verdade. E simplesmente por concordarem em versículos quando estão realizando os seus ensinamentos, acham que estão ensinando a verdade, só porque concordou um versículo com o outro. Mas nós precisamos ser racionais também, tá? Então, vamos iniciar a nossa terceira aula e eu gostaria de fazer um link, né, entre a primeira e a segunda aula, né? Estamos aqui na terceira aula. Então, a terceira aula ela é um link entre a primeira e a segunda aula para que você possa compreender melhor o que é a verdade, né? Lembrando que ainda esses assuntos vão ficar muito densos, muito pesados e de forma maravilhosa, de forma incrível, ao ponto de você dar glória a Deus, vai ser um instrumento maravilhoso para que você consiga distinguir entre a igreja verdadeira e a igreja falsa, entre o ministro verdadeiro e o ministro falso, entre a interpretação profética correta e a incorreta, né? Então, irmãos, vamos dar início aqui em nome de Jesus, porque hoje tem um assunto maravilhoso. Amém? Então, irmãos, antes de tudo, eu gostaria de compartilhar com vocês a esquematização de o que é a verdade, tá? De acordo com a última aula, a segunda aula, que eu fiz um desenho, né? Eu mostrei um alicerce figurativo e mostrei uma casa com o nome igreja, também figurativa. Quem ainda não viu esse segundo vídeo, veja aí no meu canal, tá? Canal do YouTube. E aqui eu trouxe de forma mais teórica, né? Eu trouxe de forma em forma de mapa mental para que você possa memorizar com mais facilidade, visualizar melhor, tá, irmãos? Então eu gostaria de demonstrar aqui o seguinte, que como foi dito na segunda aula, o apóstolo Paulo tinha dito que Jesus Cristo é o alicerce, Jesus Cristo é o fundamento da igreja, né? E a igreja não era
prédio, né? Eu havia dito que não era um edifício de tijolos, de terra, de cimento, de concreto e etc. Mas a igreja é feita de tijolos vivos. E esses tijolos vivos somos nós, que somos cristãos, tá? Então todos os cristãos juntos formam o edifício chamado igreja, a quem Deus chama de igreja. Lembrando que para Deus não existe igrejas no plural. Para Deus só existe uma igreja, que é o povo cristão, tá? A quem ele chama de minha igreja, minha casa, né? A quem ele chama de meu edifício, tá bem, irmãos? E essa casa, que somos nós juntos, coletivamente, corporativamente, estamos fundados, né? Estamos fundamentados aqui, ó, no alicerce que é Jesus. Amém? Então, toda congregação cristã, toda comunidade cristã tem como base, como alicerce, Jesus Cristo em pessoa. Amém? Enquanto que, quando nós nos organizamos como igreja, precisamos de uma espécie de conhecimento sobre como devemos nos organizar, tá? Porque até então, o que é que se vê? Que cada comunidade cristã se organiza assim ao seu modo, né? Por exemplo, a Assembleia de Deus se organiza ao seu modo, que existem várias nomenclaturas, né? A Igreja Universal se organiza a seu modo. A Igreja Deus é Amor se organiza a seu modo, e assim sucessivamente. Não quero ficar citando muitos nomes, né? Mas cada comunidade cristã, que são essas igrejas que eu estou denominando de comunidades cristãs, órgãos, né? Se organizam do seu modo, tá? Mas todas elas têm como base, como fundamento de sua fé, a pessoa de Jesus Cristo. Tá? Então toda comunidade cristã tem como base Jesus Cristo, em pessoa. Porque eles creem no Senhor Jesus, foram batizados, né? Participam do arrependimento, pregam a salvação e etc. Então, isto aqui é Jesus em pessoa. Tá? Então, quando você que é participante de alguma comunidade cristã vai para as ruas para evangelizar, para chamar as pessoas para vir para as reuniões, né? E aí aquela pessoa ela entrega a sua vida ao Senhor, ali ela confessa Cristo, confessa seus pecados, se rende, né? Então, este processo é um processo de uma comunidade cristã que tem como base Jesus Cristo, tá? Ainda que uma trabalha de um modo e outra comunidade trabalha de outro modo, mas todas elas têm como base Jesus. E você sabe disso, né? Muito embora existe aí uma comunidade cristã, a qual eu não posso citar o nome, que não tem como base Jesus. Mas, enfim, como ela não tem como base Jesus, não tem como base fundamental Jesus Cristo, né? Logo ela não pode ser considerada como comunidade cristã, porque ela não tem Cristo como base, tá? Muito embora leia e reinterprete as palavras do Senhor Jesus, mas não tem Jesus como base. Amém, irmãos? Então, o primeiro critério deve ser atendido por todas as comunidades cristãs. Ou seja, toda comunidade cristã, para se considerar, para ser considerado como igreja, para ser considerado como participante do único corpo, que é o corpo do Senhor Jesus, ela deve ter como base fundamental Jesus. Tá? E eu ainda não estou falando de como ela está funcionando. Só estou falando da base da fé, que é Cristo. Né? Então, uma vez o critério
fundamental sendo atendido, que é Jesus, né? Então, vem aí o segundo critério, para que ela realmente atenda a todas as exigências da verdade, do Evangelho, da verdade, da ciência da verdade. Ela precisa conhecer a ciência da verdade, né? Porque aí ela já crê no Senhor Jesus, mas para que todas as comunidades que creem no Senhor Jesus venham não se contradizerem mais, evitarem entrar na dissensão, elas precisam conhecer a ciência da verdade para que elas consigam se unir em torno do mesmo pensamento, em torno da mesma verdade, em torno de um mesmo tipo de trabalho. Tá? E aí eu gostaria de mostrar um versículo aqui do apóstolo Paulo. Eu gostaria que você abrisse aqui a Bíblia Sagrada na a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1 e versículo 10. Diz o seguinte, o apóstolo Paulo fala o seguinte: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele está falando o seguinte: irmãos, eu peço em nome de nosso Senhor Jesus que entre vocês todos falem a mesma coisa. O que é isso? Todos falem a mesma coisa. Digais todos a mesma coisa. Significa o seguinte: a comunidade cristã, Assembleia de Deus, pronunciar o mesmo discurso que a Igreja Universal, que a Igreja Mundial, que a Igreja Congregação Cristã no Brasil, que, enfim, significa todas as comunidades cristãs pronunciarem um só discurso. Um só discurso. Tá? Digais todos a mesma coisa. Tá? Então, significa que deve haver um caminho para que todas as comunidades cristãs, né, as quais são conhecidas como igrejas no plural, e que, diante das escrituras, não são igrejas no plural, são comunidades cristãs, órgãos de um só corpo, que é o corpo do Senhor, conforme Efésios 4:4. Tá? Então Deus quer, o apóstolo Paulo, ele pede, em nome de nosso Senhor Jesus, que todos falem uma só coisa. Não a igreja A dizer uma coisa contraditória, a igreja B e a igreja C e a igreja D, todas se contradizendo entre si. O nome desse fenômeno, como eu expliquei no primeiro e no segundo vídeo, é dissensão. Tá? Então, a partir do momento que uma comunidade cristã se assume como igreja, tipo assim, só eles são uma igreja. A partir do momento que uma comunidade cristã se assume a sua identidade como uma igreja, uma das igrejas,
ela já entrou em dissensão. Já é uma comunidade cristã dissensiva. O que é que significa dissensão? Significa, como eu já expliquei no primeiro e no segundo vídeo, vou explicar aqui nesse terceiro vídeo também, né? Significa uma equivocação. O que é uma equivocação? A palavra equi, o prefixo equi, quer dizer igual. Vocação quer dizer vocábulo, uma palavra pronunciada. Quer dizer que é uma palavra pronunciada que tem dois referentes, tá? Que se refere ao mesmo tempo a duas coisas diferentes. Por exemplo, o exemplo que eu dei no segundo vídeo. Quando eu falo a palavra igreja, Deus entende como a nação cristã inteira e você, ou outro irmão ou outra irmã, entende como o prédio onde você frequenta. Então, a mesma palavra gerando, se referindo a duas outras coisas diferentes. Tá? Então, isso é uma dissensão. Então, Deus quer que isso seja desfeito. Que você pare de entender que o prédio que você frequenta é a igreja e quer que você compreenda que a igreja é a nação cristã inteira e que está espalhada no mundo todo. Isso é a igreja. Independentemente da plaquinha que está lá no prédio. No prédio que você frequenta, no salão. Tá? Então, esse tipo de entendimento de que igreja é o prédio tem que ser desfeito. Tem que ser desfeito. Em nome do Senhor Jesus. Paulo pediu para ser desfeita. Em nome do Senhor Jesus. Então, tudo o que uma comunidade cristã diz a respeito do batismo tem que ser o mesmo que outra comunidade, que todas as outras comunidades devem falar. A mesma coisa. Tá? Tudo o que uma comunidade cristã diz a respeito de ceia, como na Igreja Católica, que eu chamo de comunidade cristã católica, tudo que eles dizem a respeito da Eucaristia, ou tudo que as igrejas evangélicas ou comunidades cristãs evangélicas falam a respeito de ceia, que na Igreja Católica é conhecido como Eucaristia, deve ser dito tudo no mesmo sentido. Né? Todas as comunidades cristãs devem falar a mesma coisa. E olha só, eu não estou dizendo que as evangélicas, as comunidades evangélicas têm que imitar a católica, nem a católica imitar a evangélica. Eu estou falando que comunidades cristãs evangélicas e a comunidade cristã católica, né, deve rever tudo o que eles vêm ensinando, para que eles conheçam o que é a verdade e para que eles pronunciem a verdade sobre a ceia, a verdade sobre o batismo, a verdade sobre o arrependimento, a verdade sobre a crucificação de Jesus, a verdade sobre tudo com relação a Cristo. A verdade. Por isso, vem à tona a ciência da verdade. Né? Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo também diz o seguinte, em 1ª carta de Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todas uma mesma coisa. Nunca uma coisa diferente. E que não haja entre vós dissensões, ou seja, discórdias, desacordos nos ensinamentos. Os ensinamentos de todas as comunidades cristãs devem ser o mesmo. O mesmo. Né? Então, lembrando que, desde Martim Lutero, surgiram as comunidades cristãs evangélicas. Então, ali houve uma dissensão. Martim Lutero, ele levantou questões, né? E ali surgiram dissensões.
Uns cristãos ficaram do lado da comunidade católica, outros cristãos no lado das comunidades evangélicas que estavam surgindo ali. E assim está até hoje. E o que é que Deus quer? Pelo apóstolo Paulo, ele diz: peço em nome do Senhor Jesus Cristo que todos vocês falem a mesma coisa. Falem a mesma coisa. Não haja entre vocês dissensões, equivocações. E ele diz: e sejais unidos. Unidos. Né? Como assim unidos? Geralmente, quando um líder de uma comunidade cristã lê um versículo desse, ele diz que os membros da sua comunidade cristã sejam unidos entre si. Mas não é nesse sentido. Não é só nesse sentido. O apóstolo Paulo ele está dizendo entre comunidades cristãs. Né? Então, tanto que o apóstolo Paulo ele vai explicar aqui mais na frente isso. Tá? Que sejais unidos em um mesmo sentido. Tá? Tipo assim, não é que agora nós vamos desmanchar. Qual que é o termo correto? Nós vamos desfazer as comunidades e vamos formar uma só comunidade. Não é isso. Tá? Mas é que todas as comunidades, ainda continuando como comunidades cristãs, vão rever os seus ensinamentos, vão rever suas crenças sobre todos os pontos do cristianismo. Rever, tá? Reestudar. Por quê? Porque a verdade nunca é dupla, nunca é variável. Não pode haver duas verdades. Tá? Só há uma verdade. Só há um sentido na Escritura. Em cada profecia, a interpretação é só uma. Não há mais de uma. Então, se não há mais de uma, como o apóstolo Pedro disse, que a interpretação das profecias nunca é de forma subjetiva, mas sempre objetiva, é o Espírito Santo quem vai dar a interpretação. Então, ou apenas uma dessas comunidades cristãs falam a verdade, ou talvez nenhuma fala a verdade, no sentido da ciência. Olha só, para que você não me interprete mal, eu quero explicar melhor essa questão de eu estar falando que as comunidades cristãs não falam, podem não estar falando a verdade. Entenda, todas as comunidades cristãs são cristãs porque creem no Senhor, têm fé no Senhor. Então, nesse sentido, estão em salvação. Pela fé, porque creem no Senhor Jesus. E ele diz que aquele que crê no Filho de Deus tem a vida eterna. O que crê. Mas, como igreja, como edifício, né? A ausência do conhecimento da verdade, a ausência da ciência da verdade entre as comunidades cristãs é o que faz com que, mesmo alguém estando com Cristo, estando em salvação, interprete as profecias errada, interprete de forma errada, né? De forma pervertida, de forma não correta, de forma incoerente. Por exemplo, há comunidades cristãs que não batizam crianças. Há comunidades cristãs que sim. Há comunidades cristãs que o batismo é por imersão. Há comunidades cristãs que o batismo é por aspersão. E há outras que não creem, não ensinam o batismo em águas. Né? Você está me entendendo? Eu sei que para todos os cristãos isso é impossível resolver esse problema. Mas não é impossível.
o Senhor Jesus Cristo, quando ele deu os dons para a igreja, ele também deu o dom da ciência da verdade, para que a igreja saiba o que é a verdade, ao ponto de não conseguir contradizê-la de forma racional. Para que você consiga entender que a verdade, uma vez conhecida, ela é aceita, porque ela é aprovada racionalmente por cada pessoa que passa a conhecê-la, né? Por exemplo, se isso é um pincel para mim, então para qualquer pessoa que entender, que vê esse pincel, ele vai dizer isso aqui é um pincel, né? Então, uma vez a verdade conhecida, ela vai ser aceita como ela é. Por isso que vem a ciência da verdade, tá? E a ciência da verdade, ela vem por um dom. É um dom. Como está escrito, né, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, o dom da ciência. É isso aqui. Para que serve o dom da ciência? Para a igreja se organizar e se entender como unidade. Para isso existe toda uma sabedoria de Deus transmitida pelo dom da ciência, para que, de forma racional, de forma lógica, como quem diz assim, provando-se por A mais B de forma lógica, que nós temos condições em Cristo Jesus de nos unirmos como comunidades cristãs. Tá, irmãos? Então, eu gostaria que você abrisse aqui em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. No último versículo, na última parte do versículo 10 diz o seguinte, ó: em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Deus não queria pedir para as comunidades cristãs se unirem no mesmo sentido, no mesmo parecer, quer dizer, numa mesma opinião, tá? Se isto não fosse um dom de Deus, né? Se não fosse algo dado por Deus, tá, irmãos? Então eu gostaria que você, comunidade cristã, acompanhasse esse curso. Eu não sei quando eu vou terminar esse curso, mas eu peço que você, em nome de Jesus, compartilhe para cada membro, principalmente os mestres, principalmente os doutores, principalmente os formados em teologia, os formados em filosofia, formados em letras, e etc, etc. Os professores de escola bíblica, tá? Apóstolos, em nome de Jesus. O versículo de número 11 da primeira carta de Coríntios, capítulo 1, diz o seguinte: porque a respeito de vós, meus irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contendas entre vós. Contendas. Eu nem queria assim estar transmitindo isso aqui em forma de pregação, porque foge um pouco, mas eu preciso dar uma contextualizada, tá? Para ninguém até achar que eu estou falando versículos isolados, né? Porque se eu cito versículo que, por eu citar versículo, parece que eu estou isolando do texto, eu não estou ignorante do texto. Eu cito versículo, né, consciência do livro inteiro, e não só consciência só do versículo, tá, irmãos? É do contexto todo. Paulo aqui ele está discutindo, ele está reclamando, né, o seguinte, que a família de Cloe, né, comunicou, a família de Cloe, os parentes do apóstolo Paulo, comunicou a ele que lá na cidade de Corinto, a igreja, que é o povo de Deus, estava em dissensão. Ou seja, versículo 12. Paulo diz: quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas. Você me entende?
Paulo está dizendo assim, ó, há um grupo que diz, nós somos da igreja de Apolo. Aí outro grupo diz assim, eu sou da igreja de Paulo. O outro diz, eu sou da igreja de Pedro. Aí Paulo também diz assim, e eu sou da igreja de Jesus. Acompanhe o texto, irmão. O versículo 13 diz assim, está Cristo dividido? Cristo está dividido, irmão? Então, eu quero que você, comunidade cristã evangélica, reflita. Principalmente também católica, todo mundo que se considera cristão, tá? Pela fé no nome de Jesus. Jesus está dividido. Deus é de qual religião? Deus é da religião cristã. Mas se alguém, né, diz que Deus não está em outra comunidade cristã que crê em Jesus, isso já é dissensão. Tá, irmãos? E aí o apóstolo Paulo, ele começa a dizer o seguinte, no versículo 13. Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. O versículo 16. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Agora presta atenção no versículo 17. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. E eu quero ficar com o versículo 17. Por quê? Porque o versículo 17, Paulo diz por que é que está acontecendo a dissensão na comunidade que está em Corinto. Comunidade cristã de Corinto. A comunidade cristã de Corinto estava pensando que, como um tinha sido batizado por Paulo, ele deveria ficar numa facção, num grupo de Paulo. Tipo assim, o grupinho de Paulo, os de Apolo ficaria no grupo de Apolo, porque foi Apolo quem batizou. Ah, foi Apolo que me batizou, então eu sou do grupo de Apolo. Não é assim que está hoje, irmão? Não é assim que está hoje? Por exemplo, o apóstolo fulano batizou fulano. Então, ele diz, eu sou da igreja de fulano, do apóstolo fulano. Não, irmão. Ei, nenhum apóstolo tem igreja. Nenhum pastor tem igreja. Eles são cooperadores do edificador que é Cristo. Deus é o edificador. E os ministros são os cooperadores do edificador. Ou seja, são edificadores ajudantes. Irmãos, normalmente quando se vai construir uma casa, existe o pedreiro e existe o ajudante, o auxiliar do pedreiro. Né? O ajudante de pedreiro. Então, o pedreiro, né? O edificador é Deus, é Cristo. O edificador é Deus. E os ministros são os cooperadores, os auxiliares de Jesus na edificação da igreja. A igreja não é deles. A obra não é deles. A obra é do Senhor Jesus. Tá? Então, quando uma alma está na igreja, quando ela entra na igreja, se ela entrou na comunidade cristã A ou B ou C, não importa. Ela é da igreja, da única igreja, e ela é de Cristo. Ela não é do líder daquela comunidade cristã. Aquele líder é um edificador. Amém?
E Paulo revela no versículo 17 de 1 Coríntios 1 por que está acontecendo as dissensões. Ele diz que é por causa da sabedoria humana. É aqui que entra a importância da ciência da verdade. Paulo diz, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, e não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Tá? Então, agora Paulo começa um discurso sobre a sabedoria. No versículo 18. Você percebe que eu estou pregando, eu estou ensinando de forma contextualizada nos capítulos, né, como eu fiz na aula de número 2. Eu peço, assim, desculpa, perdão, se a imagem não é tão boa, se a câmera do meu celular também não tem muita qualidade, porque eu uso um celular muito simples, né? Eu não sou uma pessoa rica, eu sou uma pessoa humilde nesse sentido, né? E eu não tenho aqui um estúdio, né? Eu faço aqui pela fé, pela misericórdia do Senhor, de acordo com os recursos que Deus me deu. Poucos recursos, eu não tenho muita coisa, que não é um estúdio, não tem boa iluminação, né? Nesse momento está chovendo aqui, graças a Deus. Então tem esse barulho, não tem uma acústica, enfim. Mas eu dou aqui exaltação para o assunto que eu estou transferindo para vocês. Tá? Lembrando que eu não estou aqui a favor só da igreja A, da igreja B e C, etc. Estou a favor de todas como comunidades cristãs. Tá? Porque Deus quer a vossa união. Deus quer a vossa união. E a união só é possível quando vocês aprenderem a ciência da verdade. Não basta conhecer Jesus em pessoa. Não basta crer no Senhor Jesus. Para andarem unidos, precisa-se também da ciência da verdade. Tá? E não é só isso não, o caldo vai engrossar e muito. Tá? Então, mas eu quero fundamentar bem você. Vamos lá. Então, qual é a razão de estar havendo as dissensões? Né? A comunidade cristã, a Assembleia de Deus, prega um discurso diferente. Né? Crê no Senhor Jesus, mas prega um discurso diferente da comunidade cristã, que a gente entende como a igreja presbiteriana. Então, a comunidade cristã presbiteriana tem um discurso diferente, né, das comunidades pentecostais. Né? Então, nós vemos essa divergência de opiniões, divergência de interpretações bíblicas, e que o apóstolo Paulo, quando ele ensinou a igreja de Corinto, ele só ensinou uma verdade. Uma verdade. Uma só. O sentido de cada profecia era único, nunca era duplo, nunca era triplo, e etc. Nunca variava, era só um. E Paulo está dizendo que a razão de haver a dissensão, quer dizer, todas as comunidades cristãs pregando coisas diferentes, quer dizer, interpretações diferentes, todas creem no Senhor. Porque o fundamento já é Cristo, isso aí ninguém mexe. Mas, no que diz respeito à unidade de uma só igreja, está havendo a dissensão por ausência da ciência da verdade. E o apóstolo Paulo diz que a razão é porque eles estão usando a sabedoria humana para interpretar um texto que foi escrito sob a luz da ciência da verdade, que não é sabedoria humana. Por isso, como eu disse no vídeo 1, na aula 1, cada comunidade cristã interpreta as escrituras de uma forma particularizada,
de uma forma subjetivizada, de uma forma pessoal. Você quer que eu lhe dê um exemplo? Vamos lá. Então eu lembrei aqui de um exemplo. Existe aí uma comunidade que diz que Jesus Cristo, né, não é Deus. Enquanto que todas as outras comunidades, que são comunidades cristãs, creem que Jesus Cristo é Deus. Isso aqui é um exemplo de dissensão. Tá? E isto tudo será resolvido pela ciência da verdade. Né? Mas por quê? Por que que essa comunidade não acredita que Jesus é Deus? Né? A gente sempre encontra eles... Eu tenho respeito por cada pessoa, tá? Desde que também me respeitem, eu tenho um respeito pessoal. Mas doutrinariamente é necessário que eles se deixem como é que eu posso dizer? Sentem para conversar, para dialogarmos. Né? Se desarmem para o diálogo, para que nós possamos compreender por que Jesus Cristo não é Deus, como eles creem, né? E deve-se também as congregações, as comunidades cristãs demonstrarem de forma racional por que Jesus é Deus. Tá, irmão? E aí já existe uma solução para isso tudo, pela qual as comunidades irão se unir em nome do Senhor Jesus, como Paulo orientou em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Tá, gente? Então esse fenômeno de interpretar as escrituras de forma errada acontece porque as comunidades ou as pessoas que vão fazer a leitura das escrituras, elas entendem as escrituras segundo a ciência humana, segundo a sabedoria humana. Ou seja, aqui no mundo nós temos uma ciência, né? E essa ciência não é a ciência de Deus. Que a ciência de Deus é a ciência da verdade. Tá? E a ciência humana, ela não é de Deus. Não é a ciência da verdade. E eu vou explicar e provar isso nas próximas aulas. É que eu preciso fundamentar isso aqui primeiro, né? Mas eu vou fundamentar de forma lógica isso, para que você entenda racionalmente mesmo. Não só creia como um dogma, não. Você vai entender no passo a passo, provado por A mais B. Tá, irmão? Então acompanhe o curso em nome de Jesus. E Paulo está dizendo que para que as comunidades cristãs elas venham se unir e se tornar unidas num só sentido, numa só opinião, num só parecer, tá? Venham todas dizer a mesma coisa, nunca divergirem umas das outras, é preciso, é necessário, importa que todas as comunidades cristãs abram mão da ciência humana, da sabedoria humana na interpretação das escrituras. Amém? E aí é que entra a ciência da verdade. Por quê? Porque a ciência da verdade não é produzida pelos humanos. Ela é um dom que vem de Deus. Ela é um dom que vem de Deus. Tá? Então, você vê alguém aí muito sábio falando. Observa. O que ele está falando? Ele está falando de coisas da Terra? É bem provável que seja a ciência humana. Ele está falando de Einstein, ele está falando de Karl Marx, está falando de Emile Durkheim, e não sei quem mais. Sabedoria humana.
Não, mas a filosofia dele é muito interessante, porque ele fala sobre Heráclito, sobre o filósofo Parmênides, sobre Sócrates, etc. É sabedoria humana. Deus tem um dom chamado dom da sabedoria, que está escrito lá em Tiago capítulo 3, que Tiago disse que se você pedir a Deus, Deus dá, porque não é a sabedoria humana, é a sabedoria de Deus. Então eu te convido a abrir aí na carta do apóstolo Tiago, né? Na carta de Tiago, e capítulo 3, versículo 13, diz o seguinte: quem dentre vós é sábio e inteligente? Hein? Aí, na tua congregação, aí na comunidade cristã a qual você pertence, quem é sábio? Quem é inteligente? Como diz aqui no Ceará. Quem é sabido entre vós? Né? Aí Tiago diz o seguinte: mostre tua sabedoria, mas não mostre falando demais. Não mostre falando belas palavras. Mostre pelo bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Como assim em mansidão de sabedoria? Mostre a sabedoria que você tem com mansidão, com calma, sem forçar ninguém, sem envergonhar ninguém, com humildade, sem se achar, sem ser soberbo. Amém? Versículo de número 14. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Tiago está dizendo assim: se a tua sabedoria, que você diz que tem, que vem de Deus, é para dividir, você é mentiroso. Essa sabedoria não veio de Deus. Entendeu? Irmão ou irmã que está abrindo novas comunidades cristãs e dizendo que só a sua comunidade cristã é de Deus. Você é faccioso. Isso é uma facção. Facção religiosa. Você é um mentiroso, é uma mentirosa. Não, me desculpa. Não sou eu quem está falando isso para você. É Tiago, o apóstolo. Tá? Então Tiago, que era apóstolo e mestre da igreja, está ensinando que se alguém diz que é sábio, que é professor, que é mestre, que é apóstolo, seja lá o que for, se você diz que recebeu um dom da sabedoria para entender a sabedoria de Deus e está aí com a boca cheia de versículos, igreja de Deus, se esse irmão, se essa irmã está usando essa sabedoria, se mostrando sábio para dividir o povo, ele é mentiroso. Ele não tem nele a verdade de Deus. Ele não vem de Deus, tá? Essa sabedoria não vem de Deus. Sabedoria para faccionar o povo de Deus não vem de Deus. A sabedoria de Deus não segrega. A sabedoria de Deus unifica o povo que já existe. O povo de Deus já existe. Amém? Então, irmão, o versículo de número 15 do capítulo 3 de Tiago diz o seguinte: essa não é a sabedoria que vem do alto. Ela é terrena. Ela é animal. Ela é diabólica. Tá? Ela vem de Satanás. Vem do diabo. Ela é usada pelo diabo. A sabedoria terrena, a sabedoria humana,
produzida nas academias, na universidade, pelas comunidades científicas, não vem de Deus. É terrena, é diabólica. Ela não serve para ser usada na edificação da igreja de Deus. Amém? Versículo de número 16 diz o seguinte: porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Entendeu? Então, irmão, se tem um espírito faccioso, olha só, um espírito faccioso é um cristão que tem um discurso que racha a tua comunidade cristã e ele leva uma parte daqueles irmãos para congregar com ele, ele monta uma nova igreja. Não vem de Deus. Divisão não vem de Deus. Segregação não vem de Deus. Espírito faccioso não vem de Deus. Irmão que sai de sua comunidade cristã para abrir nova igreja não vem de Deus. Amém? Aí há perturbação. Aí há obra perversa. O versículo 17 diz o seguinte: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura. Ei, você sabe o que é uma sabedoria pura? Olha, o dom de Deus, a sabedoria que vem de Deus como dom de Deus, ela é pura, puríssima. O que é pura? Não é misturada com a ciência humana. Não é misturada com a ciência do mundo. A ciência que vem de Deus não vem misturada com a ciência do mundo. Não depende da ciência do mundo. Não há elos entre o que se ensina na universidade com o tipo de sabedoria e de ciência proveniente do alto de Deus. Amém? E olha só, a sabedoria que vem do alto, ela também é pacífica, ela não gera divisões na tua congregação. Ela também é moderada. Como assim? A pessoa é moderada, ela não traz exageros, ela é se ensina ou não e acabou. Tá? E ela é tratável. Então, a pessoa que se diz um sábio, segundo o dom de Deus, ele deve tratar com amor as pessoas. Ele não deve ser soberbo, dizendo, eu tenho sabedoria, vocês... Olha, irmão, eu estou falando isso aqui porque eu estou lembrando também de um homem aí na internet. Eu não vou dar voz aqui para ele, não vou dizer quem é, mas você pode ver, ó, todo irmão, toda pessoa que é um espírito faccioso, ele é soberbo. Ele fica humilhando as outras congregações, humilhando as outras comunidades cristãs, dizendo só nós temos, só nós somos a verdade em Cristo, só nós somos a graça, só nós somos isso, somos aquilo. É um espírito faccioso, soberbo. Não vem de Deus a sabedoria dessa pessoa. Porque o espírito que vem de Deus, ele é tratável. Ele é moderado, ele é calmo, ele é pacífico, ele mantém a paz e prega o elo, a união entre as comunidades cristãs. Para que o corpo se una como um só, que é. Amém? Então, irmãos, o versículo de número 17 também diz o seguinte, que a sabedoria de Deus é cheia de misericórdia, e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia, tá? O que é que ele está dizendo aqui, ó?
Tiago está dizendo que se essa ciência realmente vem de Deus, aqui ele citou no versículo o critério, né, de que a sabedoria, para ser sabedoria de Deus, ela deve ter essas características citadas. Então vamos lá. Para isto aqui ser considerado, reconhecido como ciência de Deus, ciência da verdade, primeiramente, ela deve unir todo mundo que é cristão. Deve manter a paz, estabelecer a paz, acabar com a dissensão. E é isso que a ciência da verdade vem fazer. Vem estabelecer a paz entre todas as comunidades cristãs. Vem estabelecer a união entre todas as comunidades cristãs. Amém? E acabar com a divisão, com as soberbas. Glória a Deus. Vamos para a leitura de 1 Coríntios capítulo 3, capítulo 1, que diz o seguinte, no versículo 19, porque está escrito, destruirei, o versículo 18 diz assim, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Você entendeu, né? Então, para o mundo, a sabedoria de Deus, ela não tem lógica. Entende? Só que o mundo chama a sabedoria de Deus de loucura porque ela não tem lógica. Ela não tem uma lógica conhecida. Não é que a sabedoria de Deus não tem lógica. A sabedoria de Deus tem lógica. Só que como ela não é conhecida, porque o homem procurou conhecer a sabedoria e construiu uma sabedoria, mas construiu a sua própria, não a sabedoria que veio dada por Deus. Então a sabedoria dada por Deus, irmãos, é considerada pelo mundo como uma loucura. Mas é uma sabedoria louca, sem lógica para as universidades. Por isso que para as universidades a Bíblia não tem nem um pouco de lógica. Né? Então, como assim? Né? Como assim que Deus criou o mundo? Que o mundo foi criado por Deus? Então, o mundo não tem essa ciência. O mundo só tem a ciência humana. Tá? E considera que a pregação do Evangelho é uma loucura, uma sabedoria muito louca. Tá? E o versículo 19 diz assim, de 1 Coríntios 1. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Tá? Porque os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados